Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu vou publicar alguns vídeos, tá, no YouTube, e eu vou fazer a publicação dos links posteriormente lá no Ava, e vocês poderão então fazer o acesso do material da disciplina. Alguns comentários nós podemos resolver ou até mesmo falar lá no grupo que nós criamos, mas todas as discussões em gerais, resolução de exercício, perguntas mais focadas, é necessário que aconteça no AVA, para que haja o controle da presença de vocês e também da publicação do material que estará disponível para os estudos. Vou fazer uma breve retrospectiva daquilo que nós vimos na última aula, para que a gente possa ir então para o próximo ponto e fazer a construção dos elementos essenciais para a disciplina de criatividade e inovação. Nós começamos e discutimos, né, a importância de todo o processo tecnológico nos povos mais remotos, né, se é que nós podemos chamá-los assim, nas eras mais primitivas, a presença da tecnologia e da inovação também para cada espaço temporal da atividade humana. Então, a tecnologia ela é própria do seu tempo e de uma sociedade, e ela sempre existiu. Então, nós percebemos e vimos na nossa última aula que vários povos desenvolveram meios tecnológicos, né, de vários tipos, para que a sua existência, os seus trabalhos, até mesmo lazer e alimentação e tudo mais fossem elaborados de forma mais produtiva e eficaz, né? Nós vimos que em um determinado tempo, né, o conhecimento ele passou a ser fonte de desejo, né? Um objeto de desejo por algumas pessoas. Nós citamos aí os filósofos como um exemplo dessa busca pelo conhecimento, pela sabedoria, né? E depois isso passou a ser concentrado em instituições que foram sendo criadas justamente para que o conhecimento ele fosse mais divulgado ou até mesmo metodologicamente exposto. Nós vimos que algumas pessoas elas se colocaram diante de situações e criaram soluções, né? Depois nós entramos na Revolução Industrial, percebemos que dentro da Revolução Industrial nós tivemos ali uma explosão, né, de vários recursos que já haviam sido estudados e criados há séculos atrás, né? E tudo isso passou a ser fonte de transformação social. A sociedade ela passou a ser transformada por meio do seu comportamento e do seu consumo. Nós tivemos ganhos e nós também tivemos prejuízos com isso. Nós entramos lá na pergunta, né, sobre a transmissão de energia elétrica, o sentido daquilo sem fio. O sentido daquilo foi falar, né, de como é que as pessoas, como é que você tem o conceito de energia e como que isso pode ser amplo e como que por um meio físico, né, deixa-se de utilizar o meio físico, que no caso é o fio, para utilizar o próprio, basicamente, o espaço, o ar, né, para a transmissão de energia. A gente viu que isso é possível. O Wi-Fi ele funciona dessa maneira, os dados, né, eles são transmitidos. Falamos de Tesla. Citei para vocês sobre a bobina, né? Mostrei o vídeo para vocês na sala. Depois chegamos a uma definição de tecnologia, né? Que a tecnologia é um produto da ciência e das engenharias, né? Não é especificamente de uma engenharia, mas das engenharias
que envolve um conjunto de instrumentos e métodos, né? O método ele é importante para que você possa reproduzir alguma coisa com os elementos determinados e chegar ao mesmo resultado. O método ele é importante para isso, para que você possa reproduzir e criar novas observações a respeito de um determinado objeto. Enfim, e são técnicas que visam a resolução de problemas e uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. Esse material vai estar disponível para vocês. Aqui está o trabalhinho que eu pedi para vocês fazerem, né, antes. Aí nós chegamos na pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento, essa parte, eu acho que eu não comentei na disciplina, a gente vai falar muito mais aprofundado sobre isso nas próximas aulas. Inclusive, acredito que vai ser no segundo bimestre. Esse primeiro bimestre, nós trabalhamos um pouco mais com as questões de conceito e teoria, embora no segundo semestre também, mas nós estamos fazendo um passo a passo, né, de como é que as coisas surgem, como é que as coisas elas podem ser criadas, pensadas, refletidas e melhoradas. É sempre a partir de uma reflexão. Então, se nós pensarmos numa era medieval ou até mesmo na Grécia Antiga, as soluções elas sempre eram parte de um determinado problema. Você havia um problema e a partir do problema que você ia buscar a solução. Seja um problema de teor material ou um problema simplesmente conceitual, né? E tudo isso envolve tempo, esforço e uma sensibilidade para as coisas naturais. Ou seja, você observa e aprende com aquilo que você tem ali o dia a dia. Agora, as pesquisas e desenvolvimentos, elas estão mais direcionadas às empresas e a instituições governamentais. As pesquisas, elas buscam pesquisa e desenvolvimento, elas buscam trazer novos conceitos e novas metodologias para que se possa melhorar ou até mesmo criar novas tecnologias. Nós falamos sobre a garota lá de 15 anos, né, que criou uma lanterna com o calor das mãos. Eu não procurei esse vídeo ainda, mas vou procurá-lo e vou ver se consigo deixar disponível para que vocês encontrem. Então, para que vocês verem como que cada pessoa ela pode, dentro da sua dimensão de conhecimento, encontrar a solução para alguma coisa. E aqui nós vimos um passo a passo de como que a pesquisa e o desenvolvimento ela é aplicada. Isso é um modelo conceitual, onde você tem uma geração de ideia e geralmente algo ele sai, né, lá das ideias e depois ele vai cair no mercado de alguma forma, ou para consumo, né, ou para melhorias de processo e etc. Mas na verdade tudo está voltado para uma questão de otimização de processos, que vai acabar terminando de algum meio em uma forma comercial. Então, a criatividade é a capacidade humana universal de gerar novas ideias. Então, todo ser humano ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de criar, ele tem a capacidade de pensar sobre algo, refletir sobre algo, e a partir daquele algo, né, que a gente costuma chamar de objeto, ele pode tirar novas conclusões, ele pode melhorar e criar novos. Então, quando se ouve a palavra criatividade, né, a gente pensa justamente naquele, nossa, descobrir algo novo, inovador, tá? E às vezes mas às vezes aquilo que você criou ou aquilo que você pensa, ele está restrito apenas à sua realidade. Então pense, por exemplo, uma situação
onde você precisa tirar um parafuso que está espanado, né? Acho que todo mundo entende o que é um parafuso espanado, um parafuso que perdeu a rosca e você não consegue removê-lo do lugar. E você precisa remover aquele parafuso. Você vai pensar em meios, em formas e maneiras. Hoje você vai pesquisar tutoriais no YouTube, né? De tirar aquele parafuso sem que você danifique o máximo o objeto ao qual o parafuso está acoplado. E isso existe, obviamente, um esforço e um pensamento sobre várias coisas para que aquilo, e ferramentas, obviamente, para que aquilo aconteça de forma que você realmente consiga tirar o parafuso. Então, veja, a criação de alguma coisa, ou a criatividade, ela depende de uma reflexão e ela depende de meios, que seriam as ferramentas. Então, você observa o objeto, no caso o parafuso, reflete sobre aquilo, você tem um problema, vai buscar soluções por meio de ferramentas que possam existir ou que você possa criar, inclusive. Todo mundo tem o seu grau de criatividade e isso pode ser estimulado. Esse estímulo ele pode ser trabalhado de diversas formas. Geralmente as formas intelectuais e até mesmo as braçais, mas as intelectuais, elas trazem um processo criativo diferente de processos braçais, né? Então, geralmente o intelectual ele vai buscar soluções, formas, métodos e tecnologias conceituais. E aqueles que estão relacionados a formas mais braçais, né, manuais, geralmente se cria meios que você reduza o esforço de alguma coisa. Bom, comentamos então sobre o Wallace, né? O Wallace ele elaborou uma espécie de processo criativo. Veja, isso não é uma definição padronizada, mas é uma reflexão aceita, em que o Wallace ele coloca alguns parâmetros onde você deve ter o interesse, a preparação e a incubação. Então, tirar o parafuso é um interesse, né? Você precisa remover aquilo, então precisa haver interesse sobre aquilo. Você precisa então se planejar para aquilo, certo? Depois você precisa incubar, você precisa colocar ali uma força em cima, você precisa refletir sobre aquilo. E aí você vai ter o processo de iluminação, onde você vai poder descobrir formas que possam chegar a um resultado satisfatório. Você vai testar aquilo deu certo, então você tem aquilo comprovado, aquilo funciona, aquilo dá certo. Bom, isso aqui também que eu vou mostrar para vocês, ele não é algo único, é um dos tipos de formas de se entender o processo criativo, tá? Que envolve o conceito de holístico, intuitivo, artístico e os valores, tá? Então essa gravura, onde você tem ali os hemisférios, né, do cérebro, onde o lado direito você pensa mais de forma artística, né, intuitiva. A palavra holística significa assim total ou amplo, né? E o lado esquerdo mais racional com as coisas. Esses lados eles precisam se comunicar. Isso favorece o processo criativo e isso também é exercitado. Nós podemos refletir sobre isso depois. Ficou faltando nós conversarmos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar essa dúvida lá no Ava, ou vocês podem então, de preferência no Ava, né? Eu vou ver se nós marcamos um chat para amanhã às 19 horas para que a gente possa conversar sobre isso e também sobre o nosso próximo vídeo que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Até mais. Clica no canal, se inscreva no joinha. Beleza? Até mais. É isso mesmo, pessoal. Clica no canal e se inscreva no joinha. Até mais.